Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, doutora. Sim, professora. Estão vendo os slides? Sim. Bom, então, vamos começar. Vocês vão ter 2 aulas comigo, essa de patologia de vulva e vagina, e semana que vem a gente vai ver a patologia do colo uterino, tá? Eu sugiro que vocês deem uma lida antes. Patologia de vulva e vagina é muito simples, é bem curtinho o assunto. Se vocês sentarem os glúteos meia hora na cadeira, concentrado, vocês conseguem matar esse assunto. Colo uterino também. É interessante que vocês leiam antes colo uterino, porque tem algumas coisas um pouquinho mais complexas que a gente vai ver na aula da semana que vem, que são importantes para a prática de vocês sobre câncer de colo uterino e lesões precursoras. Mas o tema de hoje é patologia da vulva e vagina. E aí a gente começa pelas lesões benignas. A primeira lesão que a gente vai ver é o cisto do ducto de Bartolin. Vocês devem lembrar que o ducto de Bartolin são aqueles 2 orifícios que ficam ao lado da entrada da vagina, que sai muco, que ajuda na lubrificação durante a relação sexual. E aí eu posso ter um cisto justamente nesse ducto. Geralmente ele ocorre em mulheres em idade reprodutiva, não é muito comum, e ele pode ser causado por obstrução. Inclusive, essa obstrução complica geralmente com abscesso. Tá? Normalmente ele é assintomático, você palpa lá e percebe uma bolinha perto do introito vaginal. Quando inflama, começa a doer e ele pode abscedar, e aí fica quente, com edema mais pronunciado, com calor no local e dor. E aí o tratamento é a drenagem daquele conteúdo do cisto. Na apresentação morfológica, esse cisto é uma parede simples, revestida por epitélio transicional, que é aquele epitélio que é o urotélio, né? Pode haver metaplasia escamosa, e é muito raro estar associado com papiloma intraductal. É descrito também uma certa associação com o HPV-16, enfim, mas isso é bem vago. E aí essa é a estrutura do cisto. Vocês estão vendo aqui a parede do cisto, e esse cisto ele é preenchido por esse muco, que justamente seria o líquido drenado, né, pela glândula de Bartolin. E aqui o epitélio transicional, que é o urotélio, que reveste a parede do cisto. Você vê que é um epitélio sem atipias. Aqui essa secreção amorfa eosinofílica, que preenche o conteúdo do cisto. Entre os estudos epiteliais não neoplásicos, a gente vai ver o líquen sífilis crônico e o líquen esclerotrófico. De modo geral, eles são albergados num termo chamado leucoplasia. Vocês já devem ter ouvido falar nesse termo, mas ele basicamente é um termo clínico que vai descrever uma lesão branca. Então, eu tenho uma lesão em placa, opaca e brancacenta. Pode ter coceira associada e ela pode descamar, justamente por hiperceratose. A gente vai encontrar lesões leucoplásicas nas dermatoses inflamatórias, a psoríase pode dar lá embaixo, tá, Jonas? A gente pode ter psoríase em região genital, dermatites crônicas, e as 2 entidades que a gente vai ver hoje, o líquen escleroso e a hiperplasia de células escamosas, que normalmente, o Robbins diz que o nome mais chamado é hiperplasia de células escamosas, mas não, é líquen sífilis crônico. Bem, a gente também vai ver as neoplasias, a doença de Paget e o carcinoma invasor. Começando por líquen escleroso, ele é uma dermatose inflamatória comum, e aí, quando a paciente é acometida por essas lesões, a pele da região do introito vaginal, ela vai se tornar semelhante a uma porcelana ou apergaminhada, aquele aspecto de papel antigo, bem fininho. E aí a gente vai ter associado destruição tecidual por conta de uma reação inflamatória que vai ocorrer no início do processo da doença. Então, no início do processo do líquen escleroso, eu tenho um processo inflamatório, que acredita-se que tem um fundo autoimune, e ao longo da evolução ou seja, da persistência desse processo inflamatório, é que ele vai assumir a sua forma propriamente dita, que a gente conhece como escleroso. O que quer dizer esse termo escleroso? Ele vai descrever tanto a leucoplasia, que é a lesão clínica, quanto uma esclerose da derme,
da derme subjacente, tá? Então, ele tem associação com NIV. NIV é neoplasia intraepitelial vulvar, tá? E carcinoma escama celular invasor. Também é descrito relação com algumas doenças autoimunes, como alopecia areata, anemia perniciosa e distúrbios tireoidianos. Então, como eu disse, são lesões leucoplásicas, são lesões brancas, geralmente elas são simétricas, e elas são em 8. Por quê? Elas vão acometer tanto a vulva e o introito vaginal, quanto o períneo e a região perianal, formando aí justamente esse 8. E elas são simétricas, elas vão ter aparência mais ou menos semelhante de um lado e de outro da vagina. Esse nome atrófico, ele não é mais utilizado, antigamente ele era conhecido como líquen esclerotrófico. A atrofia, no caso, geralmente pode estar ausente ou ser discreta, e quando toda a vulva é afetada, os lábios ficam atróficos, os grandes e pequenos lábios vão ficar atróficos, e o orifício vaginal se contrai. Então, você já deve imaginar que essa paciente ela vai ter queixa, tanto em relação ao toque, ela vai notar mudança na pele da vagina, quanto durante a relação sexual, ela vai ter dispareunia, né, dor na relação sexual. Na biópsia, a gente vai ver um adelgaçamento da epiderme, ou seja, um afilamento da epiderme, degeneração das células epiteliais basais, excessiva queratinização, que é a hiperceratose, eu vou mostrar para vocês na imagem, e a derme superficial vai se tornar esclerótica. Os feixes de fibras colágenas da derme vão se tornar homogêneos, justamente dando esse nome esclerótico. Esse infiltrado linfocítico em forma de faixa, ele é mais comumente observado na fase inicial da doença, tá? Esse é o aspecto clínico. Você consegue perceber que a mucosa aqui da região vulvar e vaginal, ela está bem atrófica. Aqui é a lesão em 8, olha, você consegue perceber que está até um pouco eritematoso, vem para a região perineal e acomete a região perianal, formando essa lesão em 8. E esse aqui é o líquen escleroso na sua fase inflamatória, naquela fase inicial, né? Vocês devem lembrar da histologia da pele, das mucosas, né? Aqui a gente tem o epitélio pavimentoso estratificado, não queratinizado. Aqui você vê células inflamatórias, principalmente linfócitos e histiócitos, alguns plasmócitos também. E você vê que tem uma esclerose sutil. O que isso quer dizer? Vocês estão vendo aqui que esse rosa está bem homogêneo? É essa homogeneização do colágeno que a gente vai chamar de esclerose. E é isso que dá esse aspecto apergaminhado da lesão do líquen esclerótico. Ou do líquen escleroso, desculpa. Eu falei para vocês que essas lesões leucoplásicas, elas têm hiperceratose, e hiperceratose é isso aqui, ó. Você vê o espessamento da última camada do epitélio, tá? Dessa camada aqui, que produz, no caso, que produz ceratina, e aqui na derme subjacente, esse já é um líquen escleroso, na sua fase já bem estabelecida. O infiltrado inflamatório é mínimo, mas a esclerose da derme, ela é bem pronunciada. Você vai ver que toda a derme aqui embaixo, ela está rosa de forma homogênea, ela está esclerótica, tá? Então, aqui você vê um certo afilamento da epiderme, o tal do adelgaçamento da epiderme, e o aspecto fibrótico, esclerótico da derme. Aqui há uma certa degeneração das células da camada basal, que eu falei para vocês no começo, e aqui é outra imagem só para vocês gravarem. Hiperceratose, adelgaçamento da epiderme, esclerose da derme. Não pode esquecer essas 3 características. Tá? Essa entidade ela pode fazer também superposição com o líquen simples crônico, que é a lesão que a gente vai estudar agora. O líquen simples crônico, ele é chamado de hiperplasia de células escamosas. E ele basicamente é uma resposta cutânea para traumas repetitivos. Então, uma paciente que por algum motivo ela tem prurido vaginal e ela coça, e aí esse trauma repetido vai produzir a lesão do líquen simples crônico.
Por isso é comum uma certa sobreposição com dermatite eczematose. E aí, quando nenhuma etiologia subjacente é identificada, a gente chama de neurodermatite. Vamos dizer assim, é uma dermatite psicogênica. Ela está coçando sem causa aparente e acaba produzindo essa lesão do líquen simples crônico. Na pele, a gente vai encontrar eritema, espessamento do epiderme, marcas de escoriação, né, marcas de coceira, e geralmente está associado a prurido de longa duração. No histopatológico, a gente vai ver hiperceratose, hipergranulose, que é o espessamento da camada da granulose, pode haver crosta, né, dependendo do grau de escoriação. A epiderme pode fazer um padrão com alongamento das cristas epidérmicas, que a gente vai chamar de padrão psoriasiforme. Vocês não precisam decorar isso, é só para vocês saberem. E é uma lesão morfológica que ela é muito inespecífica. Eu preciso ter a história clínica de trauma repetido no local para fazer a correlação com o líquen simples crônico. O infiltrado inflamatório mononuclear é espaço na derme. Havendo escoriação e havendo crosta, eu vou ter granulócitos neutrófilos. E essa aqui é a lesão. Por que hiperplasia de células escamosas? Porque a hiperceratose vai ficar tão pronunciada que você vê um espessamento de forma grosseira aqui na pele dos grandes lábios, no caso. Nesse caso aqui também, você vê que está toda espessada aqui. E esse é o aspecto histopatológico. Eu tenho, então, hiperceratose, hipergranulose, que é essa camada de células que tem esse pigmento roxinho aqui. O tal do padrão psoriasiforme a gente consegue ver. Na psoríase, vocês devem ver em dermato, mas enfim, as cristas epidérmicas elas vão formando um formato assim bem ondulado, aonde as cristas vão se fundir e vão ficando largas. A gente também consegue observar isso em outras dermatoses, também no caso do líquen simples crônico. Se essa coçadura ela é muito persistente, de longa duração, eu posso ter uma acantose pronunciada. O que é a acantose? É o espessamento da epiderme, e inclusive ela pode fazer uma hiperplasia pseudoepiteliomatosa. Você vê línguas, você vê pedaços de epiderme aqui na derme, de tanto que essa camada epidérmica ela se espessou. Jovens, até aqui alguma dúvida? Tudo certo? Sim, doutora, tudo certo. Show. Então, vamos ao condiloma acuminado. Você já deve imaginar, né, que o condiloma acuminado são aquelas verrugas genitais que são associadas, nesse caso, ao HPV de baixo risco oncogênico, tá? Não confunda com o HPV 16 e 18. Geralmente, aqui no condiloma acuminado, tem uma lesão verrucosa ou uma lesão papilomatosa associada aos HPV 6 e 11. Pode ser solitário, mas geralmente são multifocais. E como é uma lesão que pode ser sexualmente transmissível, toda a região genital ali pode estar comprometida. Então, eu posso ter condiloma na vulva, no períneo, na região perianal, dentro da vagina e, inclusive, no colo uterino. Tá? É raro, mas acontece, eu já vi, inclusive. Então, o condiloma acuminado, ele é uma lesão papilífera ou verrucosa. O que isso quer dizer? É uma lesão que parece uma árvorezinha. Ela tem um eixo central, ou seja, o tronco da árvore é de tecido conjuntivo, e a árvore é revestida por epitélio escamoso espessado. Nesse epitélio escamoso, a gente vai encontrar o que a gente chama de atipia coilocitótica, ou coilócitos. Os coilócitos são os ceratinócitos que sofreram infecção pelo HPV e eles vão sofrer o que a gente chama de efeito citopático viral. Vocês vão escutar isso de novo lá na aula de colo uterino. É a mesma coisa que vai acontecer na lesão precursora do colo uterino. O HPV infecta os ceratinócitos e alguns vão apresentar essa tal de atipia coilocitótica.
No caso do condiloma, não são consideradas lesões pré-cancerosas ou pré-cancerígenas, enfim. Então, essa é a tal da lesão do eixo arborescente, né? Você vê aqui, então, é uma lesão papilomatosa ou em forma de árvore. Então, é uma lesão exofítica, né? Você vai ver que clinicamente é uma lesão verrucosa, então é uma lesão que, com o perdão da expressão, sai para fora. Aí você vê o que mais? O espessamento da epiderme, a epiderme está toda espessada. Ele quer mostrar aqui a atipia coilocitótica, mas eu achei essa imagem muito ruinzinha e achei melhor mostrar aqui. Aqui nesse caso, é um caso de condiloma anal. E a atipia coilocitótica é isso aqui que vocês vão ver, ó. Vocês estão vendo esses ceratinócitos que tem um halo claro, um buraco em torno do núcleo, e o núcleo dele está mais escuro e maior? Então, esse é o tal do coilócito. Basta você comparar esses ceratinócitos aqui, mais externos, com os ceratinócitos do lado. Está bem diferente, né? Então, a atipia coilocitótica, ou a coilocitose, ela é um ceratinócito onde eu tenho núcleo hipertrófico, hipercromático, irregular e um halo claro perinuclear. A gente vai encontrar essas alterações visíveis claramente nas citologias. Então, se eu fizer uma biópsia, se eu fizer uma citologia de uma lesão provocada por HPV, eu vou encontrar coilocitose, especialmente nas fases iniciais, tá? E aí a gente vai, jovem, para o carcinoma de escama celular da vulva. Basicamente, a gente pode dividir em dois grupos. Os carcinomas basaloides e verrucosos, eles vão estar associados ao HPV de alto risco, no caso 16, e a neoplasia intraepitelial vulvar. Ele é menos comum, né? E vai ocorrer em mulheres mais jovens, 60 anos. Por quê? Estou chamando de jovens 60 anos, né? Porque no SEC queratinizante, eu vou ter mulheres bem mais velhas, então acima de 75 anos, e eles não vão estar relacionados à infecção pelo HPV. Também são mais comuns, representam 70% dos casos. Entre os carcinomas basaloides e verrucosos, a lesão precursora é uma lesão in situ, ou seja, eu não tenho invasão da derme ou da camada basal subjacente. É uma lesão restrita ao epitélio. No caso da vulva, a gente vai chamar essa lesão de neoplasia intraepitelial vulvar, ou NIV. No colo uterino, a gente vai chamar essa lesão de NIC, neoplasia intraepitelial cervical. Mas esse é um problema para a gente da semana que vem. Normalmente ele vai cometer em mulheres em idade reprodutiva, e esse termo de NIV, ele inclui o carcinoma in situ e a doença de Bowen. O que é isso? A neoplasia intraepitelial vulvar, assim como a neoplasia intraepitelial cervical, ela tem estágios de progressão, né? Ela tem uma lesão leve, moderada ou acentuada, ou uma lesão grau 1, 2 e 3. O grau 3 é o carcinoma in situ. Mesmo raciocínio vocês vão utilizar para colo uterino. O carcinoma in situ, apesar do nome carcinoma, ele não é câncer. Vocês devem se lembrar, se fui eu que dei para vocês a aula de características das células neoplásicas, que carcinoma in situ não é câncer, porque esse termo in situ quer dizer que as células neoplásicas estão restritas ao epitélio, tá? Geralmente, a NIV ela vai ser multicêntrica, 10 a 30% dessas mulheres têm lesões vaginais, ou seja, no introito vaginal, né? Ou cervicais também relacionadas ao HPV. A regressão espontânea da NIV ela é relatada, especialmente em mulheres mais jovens, ou seja, imunocompetentes. Isso também vai ocorrer na neoplasia intraepitelial cervical na fase inicial, tá? Essas lesões elas podem regredir, mas o grau de reversibilidade vai diminuindo conforme a lesão progride. Então, lesões leves, elas têm mais chance de regredir do que lesões já grau 3, graus 2 e 3. Então, o risco de progressão para carcinoma invasor vai ser mais alto em mulheres de mais idade, com 45 anos, ou que estão imunossuprimidas. Já nos carcinomas escamocelulares queratinizantes, ou SEC, eles estão associados a uma irritação epitelial crônica, e a gente viu duas causas de irritação epitelial crônica: o líquen escleroso
e o líquen simples crônico. Gente, não quer dizer, olha lá, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Veja só, NIV é uma lesão precursora, porque aquela lesão vai virar um carcinoma invasor se não for tratado. Isso é uma lesão precursora. Aqui no SEC queratinizante, o líquen escleroso e o líquen simples crônico são condições associadas. Não é que o líquen escleroso vai virar ou que o líquen simples crônico vai virar. São condições predisponentes, tá? Não confundam. Condição predisponente é uma coisa, lesão precursora é outra coisa. Por que acredita-se que tem essa associação? Justamente por conta do fenômeno da irritação epitelial crônica. A gente sabe que locais que estão cronicamente inflamados, dependendo ali do microambiente, ele é mais suscetível à carcinogênese. Não está relacionado ao HPV, e no caso do SEC basaloide, a gente tem a NIV clássica, e aqui a gente tem a NIV diferenciada. São dois termozinhos diferentes. Aqui também a gente encontra uma alta frequência de mutações P53, tá? Na NIV e no SEC. Então, na morfologia, o que a gente vai encontrar? No caso da NIV clássica, que é a NIV associada ao carcinoma basaloide e verrucoso, a gente vai ter lesões leucoplásicas, tá? Na microscopia eu vou ter espessamento epidérmico, atipia nuclear, ou seja, vou ter núcleos hipertróficos, hipercromáticos, e aumento do número de mitoses, além de ausência de maturação celular. As células, elas permanecem meio que primitivas, vamos dizer assim. E aí, o carcinoma que vai se originar de uma NIV clássica, ela pode ser exofítica, ou seja, uma lesão que ela se sobressai da superfície da pele, ou ela pode ser uma lesão com ulceração central. Já no caso do carcinoma basaloide, por que ele tem esse nome, né? Vocês devem lembrar da histologia da epiderme, que a gente tem ali a camada de células basais. No carcinoma basaloide, eu tenho uma proliferação de células semelhantes às células da camada basal do epitélio. Por isso esse nome basaloide. Já o carcinoma verrucoso, ele recebe esse nome justamente porque ele tem uma arquitetura papilar bem exuberante, exofítica, bastante exofítica, com lesões inclusive em couve-flor, parece uma couve-flor, e eu vou encontrar atipia coilocitótica proeminente no caso do carcinoma verrucoso. Então, vou encontrar bastante coilócito. Aqui a gente vê, então, uma NIV clássica associada ao HPV. Aqui ele mostra a proliferação dessas células de aspecto basaloide imaturas, ou seja, elas não se parecem muito com o ceratinócito normal. E aí vai comprometer toda a espessura do epitélio. Observem que a NIV, ou seja, está restrita ao epitélio, não tem invasão da camada basal subjacente. Aqui no caso do carcinoma basaloide vulvar, HPV positivo também, eu vou encontrar a proliferação dessas mesmas células basaloides, mas aqui eu vou encontrar invasão. Vocês estão vendo que aqui é a derme subjacente, e aqui eu tenho ninhos de células neoplásicas. Aqui eu tenho necrose, eu tenho muito mais atipias do que comparado com a NIV, tá? A NIV, desculpa. E aí já na NIV diferenciada e o SEC, na NIV diferenciada a gente vai encontrar atipia acentuada da camada basal, com uma aparência normal de diferenciação das células mais superficiais. E o SEC, carcinoma celular queratinizante, ele vai ser caracterizado principalmente pela presença de pérolas córneas ou pérolas de queratina. São enovelados de ceratina que parecem uma bulbo de cebola, só que formado de ceratina, né? Eu vou mostrar na imagem. Esse carcinoma queratinizante de células escamosas, ele vai estar, como eu disse, associado ao líquen escleroso, hiperplasia de células escamosas e sem associação com o HPV. Lá para as mulheres de mais idade, 75, 80 anos, e justamente como eu expliquei anteriormente, é o fenômeno da irritação epitelial crônica que pode contribuir para essa evolução para o fenótipo maligno, tá? E aqui vocês estão vendo
as lesões a nível diferenciado, HPV negativo, e o SEC queratinizante, HPV negativo, dos dois lados. Então, a nível diferenciado, você pode observar, vamos lá, que as células da camada basal, elas estão meio esquisitas, né? Elas estão com o núcleo hipertrófico, hipercromático, mas a espessura do epitélio parece uma espessura normal, né? A gente não tem aquela proliferação de células semelhantes às células basais. E, de novo, eu não tenho invasão da membrana basal adjacente ou da derme adjacente. Já que o carcinoma de células escamosas ou carcinoma escamocelular queratinizante, eu vou encontrar ninhos de ceratinócitos neoplásicos, vários ninhos, ou seja, várias bolotas, invadindo francamente a derme. E aqui são as tais pérolas córneas. É uma ceratina enovelada que é aprisionada dentro desses ninhos de células neoplásicas, tá? E aí é uma imagem macroscópica, tá? De um carcinoma escamoso, células escamosas vulvar. Você está vendo aqui toda essa região comprometida. E o carcinoma verrucoso, ele já foi chamado de carcinoma escamocelular de baixo grau. Ele tem um crescimento lento, como eu disse, é uma lesão verrucosa, assume um aspecto em couve-flor, pode ocorrer na orofaringe, na região plantar, é bem característico, e na pele anogenital. Na vulva pode surgir no contexto de líquen escleroso ou líquen plano, e associação com HPV em minoria dos casos, ou seja, basicamente HPV negativo. Pode ser confundido macroscopicamente com papiloma escamoso ou condiloma, e ele pode estar lado a lado do SEC. Então, aqui é o tal aspecto em couve-flor, tá? Você vê que eu tenho uma borda bem delimitada, separando a camada de células neoplásicas do tecido adjacente, que aqui no caso é um tecido adiposo, tá? Aqui é a região glútea, né? Então a gente tem a pele e o tecido adiposo do glúteo. E essa área brancacenta é justamente a área do carcinoma verrucoso. Vocês conseguem perceber que, se vocês lembrarem de outras neoplasias malignas, ao contrário delas, ele não tem aquele aspecto infiltrativo que vem infiltrando os tecidos adjacentes. O carcinoma verrucoso, ele tem justamente esse padrão mais exofítico, tá? E aqui ele tem também as pérolas de ceratina. Esse aspecto exofítico, ele é bem exuberante, exofítico ou papilar, e o epitélio, ele é bem diferenciado. Ou seja, no caso do carcinoma verrucoso, diferentemente do SEC, eu não tenho uma atopia citológica considerável, tá? Pode haver coilócitos e pode haver também abscessos de neutrófilos intraepiteliais. Jovens, até aqui, alguma dúvida? Não, prof. Tudo certo? Tá muito rápido, é isso mesmo, jovens? Tá tranquilo, prof. Tá bom. Então, vamos lá. Estamos indo para os finalmente, tá? A outra metade da aula é justamente as lesões neoplásicas glandulares, tá? Então, a gente falou das lesões escamosas aqui o tempo todo, né? Da vulva e da vagina, além da lesão cística. Aqui a gente está falando do epitélio glandular, né? Vocês devem lembrar que ali a região da vagina, ela é mucosecretora, então eu tenho o epitélio glandular. E uma das lesões relativamente comuns nessa região é o hidradenoma papilífero. É uma lesão que pode ocorrer, é uma bolinha, literalmente uma bolinha, igual vamos dizer, ao toque, igual ao cisto de ducto de Bartholin. Ela vai ocorrer ali nos lábios maiores ou na prega interlabial, né? Essa é a diferença. E pode ser confundido clinicamente com carcinoma, porque ele pode ulcerar, e aí a paciente fica apavorada, né? A aparência histológica é igualzinho a de um papiloma intraductal da mama, e vocês devem estar se perguntando, eu não sei como é um papiloma de mama. Calma. Vamos lá. Você está vendo uma lesão cística, e essa lesão cística, ela está sendo preenchida por essa massa de células que
tem um eixo conjuntivo e são revestidas por células cuboidais acolunares sem atipias. Cara, é como se vocês observassem várias papilas, umas grudadas nas outras, tá? É um negócio bem tridimensional mesmo. Então, a gente vai ter projeções papilares com 2 camadas de células. A camada de células secretoras e as células mioepiteliais, que não dá muito bem para ver nessa imagem, mas guarda isso. Hidradenoma papilífero, lesão nodular circunscrita, vai fazer diagnóstico diferencial com carcinoma escamocelular quando ulcerar, e basicamente é uma lesão formada por projeções papilíferas semelhantes ao papiloma intraductal de mama, revestida por uma dupla camada de células, né? Células secretoras e células mioepiteliais. Vamos à doença de Paget extramamária. Bem, por que o nome extramamário? Porque a doença de Paget classicamente é descrita na região do complexo auréolo papilar. Então, é raro acontecer na vulva, mas é o famoso é raro, mas acontece da pato, né? E morfologicamente ele é muito semelhante à doença de Paget da mama. Então, eu vou ter uma lesão com traçado recortado geográfico, pruriginosa, vermelha, crostrosa, e vai acontecer em lábios maiores. Ao contrário da doença de Paget do mamilo, onde eu tenho carcinoma ductal subjacente, ou seja, eu tenho carcinoma de mama junto com ele, a doença de Paget vulvar é uma doença localizada. Ela fica confinada à epiderme da pele vulvar, tá? Às vezes acontece, pessoal, de a gente receber uma mastectomia por câncer de mama, um nódulo intramamário, e quando a gente vai examinar a região do complexo aureolo-mamular, a gente tem uma doença de Paget incipiente ali, microscópica. Nem tinha lesão macroscópica, mas já tinha lesão típica de doença de Paget. Mas o que é essa tal de célula de Paget? A gente vai já ver. Elas vão se espalhar, e isso é característico dessa doença, tanto da mamária quanto a vulvar, elas vão se espalhar lateralmente ou subindo pela epiderme e podem estar presentes além dos limites da lesão que é macroscopicamente visível. Ou seja, a doença pode recorrer. É como se as células de Paget se espalhassem para o lado, ela não invade a membrana basal, mas ela se espalha para o lado, além da lesão clínica. Tu vai lá e tira a lesão clínica, mas aquelas células que não são visíveis, elas vão ser responsáveis pela recorrência da doença. Ela pode persistir e ficar ali enrolando por muitos anos, sem haver invasão ou metástase, mas se ela progredir, o negócio fica ruim, o prognóstico é ruim. E essas são as tais células de Paget. Vamos lá. Vocês estão vendo que tem uma camada de células que são os ceratinócitos mais claros, que estão ocupando aqui essa parte basal do epitélio. Eles são positivos na imunohistoquímica, que vocês estão vendo aqui do lado, para a citoceratina 7. E se vocês forçarem a mente, vocês vão pensar que é como se essas células estivessem subindo da camada basal até aqui a superfície. É justamente essa característica das células de Paget, elas sobem ou elas se espalham pelas laterais do epitélio. Aqui, olha, célula de Paget, outra aqui. Então, ela meio que vai da camada basal progredindo para cima. Tá? Aqui é só um exemplo que eu trouxe de um artigo. Era uma paciente de 48 anos, com história de prurido vulvar há 2 anos, e aí, provavelmente, ela deve ter sido tratada com um monte de coisas tópicas, sem ninguém examinar a mulher. E aí, a biópsia revelou doença de Paget, ela precisou fazer uma vulvectomia. Então, lesão vulvar pruriginosa que não responde ao tratamento, jovens, façam biópsia. Tá? Qualquer lesão que não responde ao tratamento clínico, desconfie. Aqui, essa era a lesão inicial. Se você ver na macroscopia, é a famosa leucoplasia, né? A gente vê uma placa brancacenta nessa região, né? Do grande lábio, pequeno lábio, região perineal e perianal.
E aí foi colocado o azul de toluidina justamente para ressaltar as áreas comprometidas. E você vê que é tudo isso aqui. Daí, o paciente foi submetido à vulvectomia, retirada da vulva, e essa é a imagem da hematoxilina eosina, que não está lá essas Coca-Cola todas, mas vamos lá. Essas são as células de Paget, com citoplasma mais claro, mas está mais fácil de ver aqui na imunistoquímica, elas sendo marcadas pela citoceratina 7. Elas vêm subindo da camada basal até fora do epitélio, né? Até aqui, essa área de hiperceratose. Então, outro exemplo, aqui do livro da Organização Mundial de Saúde, o negócio é meio sutil, né? Você percebe aqui que tem células mais claras na camada basal, uma certa desorganização dessa camada basal, e quando você olha para cima, pá, as células de Paget aqui subindo. E a citoceratina 7 marca bem pela imuno, muito fácil. Na vagina, a gente também vai ter as malformações congênitas, né? Então, a gente pode ter vaginas septadas ou duplas, que elas vão resultar da falha de fusão dos ductos de Miller e vai acompanhar o útero duplo ou útero de Delphi. O famoso é raro, mas acontece, mas eu já vi, inclusive, eu vi um caso de um carcinoma escamocelular de colo uterino numa paciente com útero de Delphi. Ela tinha um só canal vaginal, no caso, um só colo uterino, mas ela tinha útero de Delphi, e é isso aí. Geralmente, essas malformações podem ser manifestações de síndromes genéticas, ou elas podem ser resultados de exposição intrauterina a dietilbestrol. Antigamente, o dietilbestrol era justamente usado para evitar ameaças de aborto, tipo, bem antigamente, né? E aí, quando começou a se observar que as crianças, filhas dessas mulheres que usaram dietilbestrol, tinham algumas malformações e maior predisposição, inclusive, para alguns tipos de câncer, foi suspenso o uso dessa droga, por isso que vocês nunca nem ouviram falar. Enfim, qualquer fator perturbador da sinalização ali, da sinalização durante a formação do embrião, dessa sinalização epitelial estromal, vai incorrer na possibilidade de uma malformação congênita. Então, aqui a gente tem um útero septado, com vagina septada e 2 colos uterinos. Aqui você tem um útero septado, com septo também, se estendendo a cervix. Aqui o útero comunicante, e você tem o septo, ele está comunicando as 2 cavidades intrauterinas, e a gente tem também o septo cervical e o septo vaginal. Aqui no caso o útero bicorno, então eu tenho 2 cérvix e a cérvix vaginal, e o útero de Delphi, com esse aspecto mais lateralizado, parece uma orelhinha de coelho. A adenose vaginal, ela não representa uma doença, ela é só resto de epitélio glandular da formação embrionária, então isso não é nem maligno, não progride para nada. A gente pode encontrar com um achado incidental de biópsia por outras causas, ou ainda a paciente pode referir uma área vermelha, granular, em contraste com a mucosa vaginal rosa clara ao redor. O epitélio rosa clara, tá? A gente está falando de pacientes... enfim, a gente está falando daquela mucosa adjacente à adenose vaginal. O que a gente vai encontrar na morfologia? A gente vai encontrar o epitélio mucinoso colunar, igualzinho ao epitélio endocervical. Então, vocês vão lembrar que o epitélio endocervical é aquele epitélio de células caneciformes, mucosecretoras. E geralmente vai estar associado à exposição do dietilbestrol. Se você olhar essa imagem, é igualzinho uma imagem de epitélio endocervical, mas é justamente a imagem da adenose cervical, da adenose da vagina. Então, eu tenho várias estruturas glandulares, revestidas por células mucosecretoras,
sem atipias. E a gente também tem os cistos do ducto de Gartner. Esses cistos, eles são lesões que podem ocorrer ao longo da parede vaginal da vagina e é derivado dos ductos mesonéficos. São cistos pequenininhos, podem ocorrer em localização submucosa, e outros cistos na vagina, eles vão derivar do epitélio mülleriano. Então, esses cistos basicamente são cavidades revestidas por epitélio cuboidal, acolunar, sem atipias. Aqui a cavidade, né, do cisto, revestido por um epitélio normal. Aqui está desnudo de epitélio. E aí, a neoplasia intraepitelial vaginal, veja lá, a gente falou da vulva, agora a gente vai falar da vaginal. E o carcinoma de células escamosas são associados a HPV de alto risco. É raro, é bem raro, representa só 1% das neoplasias malignas das mulheres, mas o maior fator de risco é justamente o carcinoma prévio do colo uterino ou da vulva. É por isso, jovens, que mesmo os pacientes que fizeram esterectomia, seja lá por que causa, elas precisam ser examinadas, ter a sua vagina e a sua vulva examinadas, porque, especialmente nos cânceres que têm associação com HPV, eu posso ter lesão por HPV no epitélio vaginal e no epitélio vulvar. Então, cerca de 1 a 2% das mulheres com um SEC invasor do colo uterino podem desenvolver um carcinoma de células escamosas vaginal, tá? Então, é igualzinho o mesmo raciocínio da NIV, da vulvar e da NIC. Então, a gente tem progressão de lesões mais leves, né? Lesão grau 1, 2 e 3. Mais frequentemente vão ocorrer na parede posterior da vagina, lá no fundo de saco, junto com a ectocervice. E essas lesões nos 2/3 inferiores da vagina vão metastatizar para os linfonodos inguinais e da parte superior, né, do terço superior, para os linfonodos ilíacos regionais. E aí a gente vai também para o rabdomiossarcoma embrionário. Bem, essa lesão é uma lesão maligna de crianças, tá? Ela é uma lesão que vai ocorrer em bebês e crianças com menos de 5 anos de idade. Na microscopia, são rabdomioblastos. Meu Deus, o que é isso? São células embrionárias de músculo esquelético. Tá? Então, esses rabdomioblásticos malignos, eles vão se proliferar e eles vão assumir esse aspecto que a gente chama de... Esse nome botrioide é justamente porque parece um cacho de uva. Vamos dizer, as uvas, e é justamente esse aspecto botrioide. Então, rabdomiossarcoma embrionário ou sarcoma botrioide, neoplasia maligna de crianças com rabdomioblastos. Tá? Aqui você vê que é uma genitália de criança, é uma protusão, é uma massa polipóide para fora da vagina, ou seja, tem que biopsiar esse negócio. E aí, na microscopia, você vê as células neoplásicas aqui, tem um infiltrado inflamatório, e essas células neoplásicas, elas são bem pequenininhas, tem núcleos ovalados. Então, você vê uma área mais hipercelular e uma área mais hipocelular. É uma lesão polipóide ou lobulada, né? Então você vê que o epitélio, ele forma essas septações, justamente pelo formato polipóide ou lobulado da lesão na macroscopia, e ele é dividido na zona que a gente chama de zona de câmbio ou câmbio, onde as células tumorais estão aglomeradas, são focos de hipercelularidade, tá? Aqui são as células tumorais aglomeradas, e o estroma, ou seja, a área adjacente é um estroma frouxo, é um estroma mixomatoso. Ele vai ter edema e pode conter muitas células inflamatórias. Na macroscopia pode ser confundido com epipódico benigno, tende a invadir local, e como vai invadir localmente, e vamos dizer, o local não é muito grande, a paciente pode morrer justamente por penetração na cavidade peritoneal ou obstrução do trato urinário, porque justamente são estruturas bem adjacentes.
é isso, jovens. Dúvidas, dívidas, tudo certo? Sim. Então, senhoras e senhores, a gente se vê semana que vem, ao vivo. Graças a Deus, porque eu odeio aula online. Obrigada, Lorena, com câncer de colo uterino, aliás, com patologia do colo uterino, tá? Dê uma lida antes, por favor, eu garanto que vai ajudar. Bom resto de feriado, jovens. Boa noite. Boa noite, professora.